Ouvi a justiça de hoje e a polêmica da proibição das biografias não autorizadas. Nossos convidados, o juiz Marcelo Piragibe, da Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais de Juiz de Fora, e o jornalista e escritor Pedro Blanc. Vamos ver agora a opinião de um especialista em direitos autorais daqui de Minas Gerais. Perguntamos para o doutor Hildebrando: é preciso mudanças na legislação sobre direitos autorais a partir dos artigos 20 e 21 do Código Civil? A biografia vai tratar dessa trajetória desde o seu nascimento até a sua morte. Se eu vier a falecer, eu penso que todos podem escrever sobre a minha biografia. É preciso que se altere o código, porque lá qualquer manifestação relativamente a direitos autorais, ou seja, a obras publicadas, os herdeiros participam e têm que previamente autorizar. Eu acho que não tem que se alterar rigorosamente o Código Civil para abrir a possibilidade de mexer nas obras de uma maneira geral, apenas fazer referência à questão biográfica. Pedro, você concorda com o doutor Hildebrando? Biografia só depois da morte? Não concordo. Concordo em parte. Eu acho que existem as biografias depois da morte e também existe aquelas que o personagem está vivo. Inclusive, nesses casos, os perfis biográficos, o personagem teria condição, inclusive, de dar a versão dele, de ser entrevistado, de repercutir aquela história. Então, eu acho que a lei ela tem um vício de origem aí, que é um vício da ditadura militar. Eu imagino que visava preservar aquelas pessoas de eventuais crimes que eles cometeram, e hoje a gente vive numa outra situação. Então eu vejo a situação de duas maneiras. Existe a reportagem biográfica da pessoa viva, é possível contar essa história, e existe da pessoa morta, que ela não está aqui para continuar a história dela. Então eu insisto e acredito que é necessário mudar a lei para que a gente possa ter acesso à história dessas pessoas que interferiram na sociedade, que marcaram uma época. Mas nenhuma das duas deve ser censurada. Nenhuma das duas deve ser censurada, de maneira alguma. Como é que o senhor ouviu a fala do doutor Hildebrando, doutor Marcelo? Ouvi. Eu acho que ele, de certo modo, tem a visão dele, mas se os dados, as informações são públicas, nada óbvio é que a pessoa faça um histórico daquilo que está disponível para todo mundo. Não acho que necessariamente haja obrigação de se esperar a pessoa falecer para poder fazer uma narrativa das informações que estão disponíveis ao público, né? Como situar o direito à liberdade de expressão em relação aos direitos personalíssimos? Ambos estão no mesmo patamar de importância dentro da Constituição, que estão inseridos nos direitos fundamentais. Quer dizer que não há hierarquia entre eles, quer dizer, um seria maior do que o outro. O professor Luiz Roberto hoje ele diz que não há hierarquia, mas há preferência. Quase que prova. Ele daria preferência ao direito de expressão. Essa seria isso. Não é hierarquia, superioridade. Não há superioridade. Há uma preferencialmente o direito de expressão. Essa questão de colisões de artigos, colisões de direitos fundamentais, ou dentro da Constituição, endoconstitucionais, eles têm várias formas, técnicas de tentar resolver. Uns acham que há alguns dispositivos que são formalmente constitucionais e por isso que não teriam menos prioridade do que outros. Mas no caso que a gente está discutindo, ambos estão previstos no mesmo capítulo de direitos fundamentais. Portanto, vai ter que se fazer essa ponderação para ver até que ponto deve-se colocar essa questão em termos jurídicos. Pedro, você que é escritor, então eu pergunto: é verdade que o direito à liberdade de expressão ele nunca pode ser superior aos direitos personalistas, ou você acha que tem que ser o contrário? Eu vou adotar uma posição no meio do caminho aí. Eu acho que tem que ser uma coisa relativa. Eu também defendo o direito da liberdade de expressão em qualquer circunstância, mas vejo que é um crime você eventualmente difamar ou prejudicar alguma pessoa.
E nesses casos, o doutor Marcelo está aqui, eu acho que ele pode até esclarecer a gente, caso um biógrafo manche a honra de alguém, conte mentiras, comprovadamente mentiras, sensacionalistas, algo até numa linha de uma imprensa marrom, doutor Marcelo, eu acho que esse jornalista, esse escritor, ele responde legalmente por isso, claro, não é claro, isso? Exatamente. Então, eu acho que nós temos que, a legislação atual, ela permite sim, você ter liberdade de expressão e ser punido por abuso, né, doutor? Claro que não, a gente está discutindo aqui os abusos, né? Quer dizer, o abuso não há dúvida. Desde o antigo Código Civil, no artigo 159, já prescrevia isso. Se houver abuso, não existe como não se coibir, porque senão ficaria inviável. Você mente, ficaria por isso mesmo. Você inventa, ficaria por isso mesmo. E a imagem, a dignidade de uma pessoa ia por água abaixo. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre a proibição das biografias não autorizadas. Publicar sem autorização, eu acho que é uma invasão de privacidade. Se ele deixar publicar a vida dele, tudo bem, mas se não deixar, aí é direito dele. Aí está invadindo a vida dos outros, praticamente é quase um crime. Se a pessoa for idônea, quem estiver fazendo a biografia, é só comunicar ao que vai ser biografado. A partir do momento que a pessoa se torna pública, eu acho que ela acaba pagando por ser pública e tendo sua vida comentada em diversos modos. Então, eu acho que, autorizado ou não, vão acontecer biografias, as pessoas vão contar as histórias de artistas, independente dele querer ou não. Pedro, o que pode significar a supressão de biografias não autorizadas em relação do direito da população à informação? Eu acho que é um ponto delicadíssimo. Pode significar, inclusive, a gente continuar desconhecendo a nossa história. O caso, por exemplo, da biografia do Dirceu Lopes, que nós vamos terminar agora. Dirceu Lopes esteve presente em toda a campanha das eliminatórias até o embarque para o México em 70. Mas por conta de ordens diretas do gabinete militar da Presidência da República, assessoria de relações públicas do presidente, ele foi cortado. Presidente Médici, não? Presidente Médici, exatamente. Então, eu acho que essa é uma história particularmente que a gente vai detalhar no livro, mas que é pouco conhecida, mesmo porque a seleção venceu e a história geralmente é escrita pelos vencedores. Mas por que o presidente não quis o Dirceu Lopes? Porque havia uma necessidade, o futebol era utilizado naquela época como uma espécie de propagação do regime militar. E o Atlético Mineiro precisava, no entender da assessoria de relações públicas da presidência, precisava de um representante naquele time que era espetacular. E aí precisava cortar um do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha vários representantes naquela seleção. Brito, Tostão, Piazza, e cortaram o Dirceu Lopes. E outro jogador do Cruzeiro também foi cortado, o Zé Carlos. Então, por exemplo... Para colocar quem? Do Atlético? Para colocar o Dario, que era um atacante espetacular, fazia muitos gols, mas que tecnicamente estava um pouco abaixo daquela turma excepcional. E eu acho que a chance que a gente tem de conhecer essa história é com o trabalho biográfico, né? Então, proibir as biografias é condenar a gente a não conhecer a nossa história. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.